Eu vou gravar a reunião. Caso vocês queiram ter acesso a essa reunião posteriormente, vocês podem solicitar a equipe comercial. Pode solicitar a equipe comercial que eles conseguem essa apresentação para você. Tem uma dúvida aqui de que o meu Maker 3 não abre. Só fazer um esclarecimento aqui. O propósito dessa apresentação de agora é fazer uma apresentação da ferramenta, apresentando as características, os recursos, as possibilidades da ferramenta, conceitualizar a ferramenta, né? É importante que vocês entendam da ferramenta, do que se trata, o que é o Maker, aplica, entendeu? Quais são as funcionalidades, o que é possível fazer. Por essa razão, esse aqui não é um momento para a gente suporte da ferramenta, né? A Software ela tem um setor de suporte, que é um setor que atende a quem já é cliente. O setor de suporte é exatamente sanar problemas, identificar questões, dificuldades dos clientes, entenderam? Então, o objetivo dessa apresentação de agora é a gente apresentar a ferramenta, apresentar os conceitos da ferramenta, consolidar para vocês o que é a ferramenta, né? Tá ok? E a partir daí, obviamente, havendo uma aquisição da ferramenta, passa-se por um processo natural de compra, né? Você faz um treinamento, após o treinamento você começa a se desenvolver com a ferramenta, obviamente vão surgir dúvidas, o setor de suporte da Software está disponível para poder questões de dúvidas. Então, por esse motivo, o nosso cliente aí, host, né? Que eu estou lendo aqui, que me mandou uma mensagem, por esse motivo, a gente não vai conduzir essa apresentação para um esclarecimento de dúvidas, porque a ferramenta não abre, porque está tendo algum problema, enfim, para a apresentação da ferramenta. A questão do que a ferramenta não abre podem ter diversas razões, tá? Razões mesmo. Inclusive, um problema no token, né? Quem já é cliente sabe que a ferramenta tem um token de autenticação, que é uma chave USB, ela fica plugada na porta USB da máquina. Hardware, como todo hardware, esse hardware pode apresentar problema. É muito difícil, tu tem que há mais de 5 anos, nunca tive nenhum problema, mas é possível. E o seu problema certamente é um problema nesse hardware, ok? E aí que o pessoal do suporte conduza essa, essa sua dúvida técnica em eles e eles já estão cientes. Eles vão entrar em contato com você, tá ok? São perguntas se o token é somente para o desenvolvedor. Então nós temos duas versões do token, tá? O token, de fato, ele é necessário para que a ferramenta de desenvolvimento ela abra, né? É uma chave de autenticação. Ele é necessário. Então a gente tem dois tipos. Tem um token individual, que o desenvolvedor pluga na própria máquina, e tem um token corporativo, em que se pluga num servidor da empresa e você pode ter 10, 15, 20 chaves de acesso dentro de um token corporativo. Então você imagine que você tem uma empresa que você tem 30 programadores. Você pode comprar 30 licenças e você não precisa ter 30 tokens. Você só vai ter um token que vai ser plugado num servidor de licenças e esse servidor de licenças vai disponibilizar as licenças para os seus usuários. Você vai poder instalar o Maker em todas as máquinas da empresa, por exemplo, 500 máquinas, mas somente 30 vão acessar a ferramenta, vão acessar o. Ok? Perfeito. A gente vai iniciar a apresentação agora. Peço um segundo, tá ok?
Alô? Perfeito. Nós vamos iniciar a apresentação, ok? Compartilhar aqui a tela, imagino que vocês já estejam vendo a tela. E eu vou compartilhar também os aplicativos que estão rodando aqui. Então, vocês vão poder acessar tudo. Aqui as configurações no TeamViewer para que eu possa iniciar a apresentação. Então, usuários, colocar o microfone de todo mundo em mudo para que a gente possa iniciar a apresentação. Peço vocês aí para concluir isso aqui, a gente começa. Vou sair aqui do inicial, utilizar a ferramenta aqui. Bom, o primeiro passo que a gente precisa compreender é o conceito da ferramenta, tá? Antes de começar a apresentação, é interessante que vocês saibam o que é o Maker, do que se trata a ferramenta e os conceitos que estão envolvidos na ferramenta, ok? A dinâmica da nossa apresentação durante a apresentação para que vocês possam tirar dúvidas, então fiquem despreocupados, vocês não vão ficar com nenhuma dúvida. Eu peço que vocês anotem as dúvidas que vocês tenham durante a apresentação, e no momento que eu fizer uma pausa, vocês aí iniciam com a bateria de tirar dúvidas, e a gente vai fazendo isso para que seja mais produtivo. Até porque tem muitas dúvidas que vão surgir no meio da apresentação que vão ser tiradas no final da apresentação. Então, se a gente interrompe no meio, acaba tomando o tempo de todos aí. Então, a gente vai abrir os momentos propícios para isso, e aí vocês podem ficar à vontade. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é o conceito da ferramenta. Tá? O Maker é um IDE para desenvolvimento de aplicações. Então, era muito comum confundir o conceito, logo quando a ferramenta nasceu no mercado, era muito comum confundir o conceito do Maker com ferramentas geradoras de código, com frameworks, com ferramentas de aceleração de desenvolvimento. De fato, o conceito da ferramenta não é nenhum desses conceitos. A ferramenta é um IDE para desenvolvimento de aplicações em que você pode desenvolver suas aplicações, escrever o seu código, que é um código visual. Obviamente, o código do Maker é um código diferente do código tradicional, o código que a gente conhece, que é escrito, que é digitado, melhor dizendo, pelo programador. O código do Maker é um código visual. Então, você é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações em que você escreve o seu código de forma visual e você tem a sua aplicação sendo executada nas mais diversas plataformas que o Maker suporta. Então, uma aplicação escrita em Maker somente para... Tem uma pergunta do Newton aqui, né? Se a janela que está abrindo tem alguma coisa escrita. Não, por enquanto não tem nada escrito. Estou só falando aqui para que vocês possam entender primeiro. Então, a ferramenta, o conceito da ferramenta é esse. É uma ideia para o desenvolvimento de aplicações e que sua aplicação, a diferença do Maker, já diferenciando para as ferramentas de mercado, é exatamente o fato de você ter a possibilidade de executar o seu software em diversas plataformas de execução. Então, um software que é escrito em Maker, ele pode funcionar web, que a aplicação ela é web, e esse servidor ele pode ser Java ou .NET, e uma aplicação escrita em Maker também ela pode funcionar na arquitetura mobile. Então, esse é uma principal diferença do Maker para as ferramentas tradicionais, né? Você tem um software que ele vai funcionar você vai escrever um software uma única vez, ele vai funcionar em diversas arquiteturas de execução. Mas o Maker, de fato, é um IDE para desenvolvimento de aplicações, ok? Em que você escreve o seu software, você programa o seu software, e esse software vai poder ser executado em diversas arquiteturas de execução. Nós vamos utilizar para a apresentação de hoje, basicamente, 3 softwares. A gente vai utilizar o Maker, que eu já estou com ele aberto aqui, vocês estão podendo visualizar. Eu vou utilizar também o banco de dados, para que a gente mostre tudo que foi criado no Maker, e vai ter o reflexo aqui no banco, a gente vai mostrar isso aqui.
E a gente vai usar o navegador para que a gente possa ver a aplicação rodando. Então aqui eu tenho um navegador tradicional, que é um Google Chrome, e a gente vai usar o Google Chrome para que a gente possa identificar e ver o resultado do que foi escrito no Maker sendo executado no navegador. A gente vai usar o Maker, banco de dados e o navegador. Esses são os 3 aplicativos que a gente vai utilizar na apresentação de hoje, ok? Eu vou começar no Maker criando um projeto novo, ok? Vou criar um projeto novo. A gente vai criar um projeto novo, ele pergunta qual é o banco de dados que a gente quer criar esse projeto. A minha máquina tem um SQL Server, mas poderia ser qualquer banco desse aqui que está listado nessa lista, ok? Então a gente vai escolher o SQL Server, o servidor é o localhost, a minha própria máquina. E o nome do banco de dados, eu vou escolher Software. Exemplo com Banco Software. Só para poder lembrar vocês aqui, Banco Software não existe. Então, vocês vão notar que até isso a ferramenta vai fazer. Ela vai criar o banco de dados para mim. Conectar. No momento que eu mando conectar, ele identifica que o banco não existe e pergunta se eu quero criar um novo. De dados, ele está fazendo essa etapa de criação do banco e além de criar o banco, ele cria uma estrutura para que a gente possa desenvolver o aplicativo. Como é que funciona isso? Ele vai criar um conjunto de tabelas onde a gente vai armazenar o código-fonte dessa nossa aplicação. Então, ele cria o banco de dados e cria um conjunto de estruturas para suportar essa nossa aplicação. Então, eu vou concluir aqui a configuração, dizendo que o sistema serve para apresentação do Maker. Ilustrar, eu vou marcar um OK, vou salvar um arquivo de configuração, que é esse arquivo que ele chamou aqui de software. Então, se você criasse um sistema financeiro, um sistema contábil, um sistema de cadastro de currículo, o sistema que você quisesse, você salvaria esse arquivo num diretório específico, que é o diretório de sistemas do Maker. A gente vai mandar salvar e ele vai, então, me permitir já entrar no projeto. Então, eu entro aqui no projeto, passando o usuário padrão, que é o usuário master senha 1, a configurar o meu projeto. Toda vez que a gente abre um projeto pela primeira vez, ele tem essa importação de funcionalidades. Isso aqui nada mais é do que a configuração inicial do projeto. Então, ele está importando aqui as funções, os formulários que são necessários para um projeto inicial funcionar. Então, toda a regra inicial para que a gente crie um projeto novo, ele importa sempre na primeira vez. Obviamente, quando a gente abrir esse projeto pela segunda vez, essa tarefa de importação ela não vai existir, ok? Então, essa é a dinâmica. A gente está, nesse momento, aguardando a conclusão da importação dos projetos. Ele diz que a atualização do Maker foi efetuada com sucesso, diz que eu tenho que usar a versão do WebRAM mais novo. A gente vai dar um OK aqui. E aqui a gente já tem um Maker pronto para a gente desenvolver nossa aplicação. A aplicação que a gente vai desenvolver no Maker é muito simples, para que vocês entendam a funcionalidade da ferramenta. Então, o caráter dessa apresentação é um caráter didático, em que a gente vai lançar a mão de vários detalhes de implementação aqui, porque o objetivo disso não é dar um treinamento para vocês, e sim mostrar a ferramenta e mostrar o funcionamento e as possibilidades da ferramenta. Então, eu vou escolher uma aplicação comercial aqui, que seja simples da gente entender os conceitos. Uma aplicação que tenha cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, onde a gente tem uma tela de venda, porque todo mundo entende esse negócio e a gente não perde tempo explicando regras de negócio. A gente foca no nosso tempo aqui para poder apresentar as funcionalidades da ferramenta. A apresentação aqui a gente vai dividir em 3 partes. A primeira parte é a parte de entrada de dados, ou seja, as telas, os formulários. Eu vou mostrar para vocês como é que se constroem formulários no Maker. A segunda parte é a parte de regras de negócio. Vou mostrar para vocês como é que se escreve algoritmos no Maker, como é que você faz as regras de negócio, os cálculos, as validações, os processamentos do seu sistema. E a última parte é a parte dos relatórios, onde a gente mostra a saída dos dados. Então, a gente segue aquele conceito básico lá da computação, né? Entrada, processamento e saída. A gente vai fazer do mesmo jeito aqui. Entrada, que são os formulários, processamento, que são as regras de negócio, os algoritmos, e saída, que são os formulários. Essa é a dinâmica que a gente vai utilizar. Então, o primeiro passo é a gente começar a criar nosso sistema comercial aqui. Então, nosso sistema comercial ele vai ter uma tela de
cliente, por exemplo. Então, eu vou cadastrar aqui e fazer um formulário de cliente. Então, vocês comecem a anotar que aqui eu já estou começando a desenvolver o meu sistema. Clicando com o botão direito, ele abre uma paleta de componentes. Então, eu vou escolher um componente aqui do tipo texto. Para dizer, por exemplo, que vai ser o nome do cliente. Ok? Vou redimensionar meu componente aqui para tomar um tamanho que seja mais confortável para que a gente escreva o nome do cliente. Componente aqui para a gente armazenar, por exemplo, a fotografia do cliente. Então, quando você quer armazenar a imagem, a foto do seu cliente lá. Então, vou dizer aqui que eu tenho uma foto também. Suponha que eu queira colocar também, vou dizer aqui, telefone. Vou dizer que o tipo desse campo é telefone. Vocês já vão notar que o Maker vai colocar uma máscara para mim nesse campo. Aqui também um outro campo pode ser o CPF do cliente. Vou dizer que o meu cliente é só pessoa física. Vou pedir para vocês aí pela licença poética, né? A gente está fazendo, como eu já expliquei, uma apresentação da ferramenta. Não estou desenvolvendo aqui um sistema de verdade. Então perceba que eu tenho aqui um nome, telefone, CPF, uma foto. Eu poderia ter quantos campos eu quisesse aqui. Isso aqui não tem limite, é simplesmente a tela de entrada de dados da ferramenta. Ou seja, os formulários são criados dessa forma. Então você tem vários componentes que são disponibilizados nessa paleta de componente aqui e você pode criar novos componentes e estender a ferramenta. A ferramenta ela permite isso também. Obviamente tem um padrão para se construir componentes novos, ok? A gente vai mandar salvar aqui, vocês vão perceber um negócio bem interessante. O Maker ele vai identificar que a tabela de cliente ela não existe no banco de dados e vai me sugerir a criação dessa tabela com esses campos aqui. Nome, foto, telefone e CPF. Obviamente, eu posso interagir aqui de forma visual ou posso interagir no código DDL de criação disso. Vou mandar executar. Então, perceba que, num único momento, o Maker cria para mim o formulário e a tabela no banco de dados. Isso é muito interessante, porque isso facilita muito a vida do programador. Seguindo a mesma lógica, a gente vai criar aqui um formulário de fornecedor. Então, eu venho aqui, novo formulário, você clica com o botão direito aqui, novo formulário. A gente vai criar um formulário novo. Eu vou chamar isso aqui de formulário de fornecedor. Esse fornecedor ele vai ter um nome. A gente vai colocar aqui na propriedade de descrição dele nome. Obviamente, todos os componentes têm propriedades. Vocês estão notando isso aqui. Vou colocar também o telefone do fornecedor. Então, vou escolher aqui um campo texto também. Telefone. Direi que esse campo é do tipo telefone. Tem diversas propriedades, a gente está mostrando algumas aqui. É um CNPJ. CNPJ e a descrição dele é CN. Já disse, eu poderia ter diversos campos aqui para a gente poder trabalhar. Eu estou fazendo algo resumido para que a gente ganhe tempo com a apresentação. Mando salvar, a ferramenta identifica que esse formulário não existe e já me sugere a criação da tabela junto com o formulário. A gente vai mandar executar e ele já vai fazer isso aqui. Ela aqui, seguindo a nossa lógica, né, um sistema de vendas. Então, o sistema tem que ter um cadastro de cliente, de fornecedor e de produto. A gente vai vender produtos. Então, novo formulário. Formulário de produto, eu vou colocar aqui, por exemplo, um campo para dizer o nome do produto. Para a gente ganhar tempo. Mas a gente poderia colocar aqui o fabricante do produto, a cor do produto, a descrição, a marca. Enfim, o que eu quisesse colocar aqui, eu vou colocar mais um campo aqui só para poder facilitar. Mas a gente poderia ter quantos campos eu quisesse aqui. Poderia ter quantos campos eu quisesse aqui. Ok? Quando salvar, mais uma vez ele identifica. Precisa criar a tabela e a gente manda executar. Perceba que de uma maneira muito rápida a gente criou 3 formulários e, consequentemente, 3 tabelas. Ok? Disponibilizar aquilo para ser acessado, para a gente poder cadastrar de fato, a gente precisa abrir aqui um formulário que é o formulário principal do sistema. O Maker já criou esse formulário para mim automaticamente. O formulário que vai ter o menu do sistema. Esse menu ele está aqui. Esse menu aqui
estrutura do menu, ele é legado, a estrutura do menu é exatamente a montagem desse menu que a gente vai fazer. Então, ele carrega essa estrutura aqui, ele precisa do servidor de aplicações web. Então, sempre a primeira carga que a gente faz de algumas funcionalidades do Maker pode ser morosa. Por quê? Porque ele não está em cache. Então, a primeira carga, às vezes, de alguns componentes, ela é morosa, ela demora um pouco. Da segunda vez em diante, você não vai ter mais esse tempo de carregamento. Então, enquanto ele está carregando aqui, eu vou mostrar para vocês o banco de dados. A gente vai aqui, eu vou dar um F5. Aqui o banco Software já existe. Diversas tabelas, inclusive cliente, fornecedor e produto. Se nós fôssemos fazer aqui um diagrama para que a gente visse isso de forma mais intuitiva, notaria um aspecto bastante interessante aqui. Vou adicionar aqui, que são as tabelas criadas. Tem aqui cliente, fornecedor e produto. Faz isso aqui, ok? Carregou aqui o menu, como eu havia dito para vocês. A primeira carga ele é um pouco morosa. Se a gente fosse abrir de novo, só para mostrar para vocês, botão direito, propriedade estrutura do menu, já carregou de forma automática. A gente vai criar aqui um novo submenu que eu vou chamar de cadastro. Esse menu de cadastro eu vou arrastar e o produto. Vou dar. Então eu já tenho esse menu funcionando. Vou salvar o formulário aqui. E daqui a pouquinho a gente já vai ver essa aplicação sendo exibida lá no navegador. Mas ele está salvando. Aquele formulário de cliente, por exemplo, melhor dizendo, no de produto, por exemplo, eu poderia, por exemplo, fazer algo bem interessante aqui. Eu posso dizer que o meu sistema, cada tem um fornecedor específico. Tem uma funcionalidade que eu acho bem interessante aqui. Ó. Você está na tela de produto aqui. Você pode chegar no formulário de fornecedor, arrastar para aqui e dizer que é uma lista dinâmica. Ser o componente aqui de lista dinâmica que já vai carregar os fornecedores. Ele faz uma consulta na tabela do fornecedor trazendo o nome do fornecedor. Mas até aí está tudo normal. Quando a gente manda salvar, ele identifica que é necessário criar um campo na tabela de produto. Ele já identifica intuitivamente esse tipo de alteração. Se a gente for no DDL aqui, você vai notar que ele vai criar esse campo e vai criar também uma foreign key, porque é preciso que se tenha uma chave estrangeira. Né? Se eu estou criando um relacionamento entre duas tabelas, é preciso que se tenha uma chave estrangeira. Ele já faz isso de forma automática também. Diagrama, seja com F5, o refresh aqui. Deixa eu fechar o diagrama e abrir de novo. Vocês vão notar que ele já criou aqui, ó, gente, a chave estrangeira. Ela foi criada pelo Maker, tá? Ela não foi criada pelo banco de dados. Eu acho isso muito interessante. A ferramenta ela já identifica intuitivamente algumas funcionalidades e já traz isso de forma nativa. Se for o navegador, vou recarregar os sistemas aqui. Vocês já vão notar software, ok? No sistema software eu vou pedir para acessar. Vou colocar aqui a senha. E ele já carrega aqui inicialmente um sistema. Obviamente não está incipiente, a gente precisa melhorar isso aqui, mas ele já carrega aqui o sistema, ok? A gente vai mandar ele recarregar esse sistema. Você tem que precisar em configurações. Obviamente existe um usuário e senha padrão, isso vocês aprendem no treinamento, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Tudo que é feito, que é mostrado aqui nessa apresentação, é detalhadamente explicado num treinamento, que é um treinamento com uma carga horária específica,
e que vocês aprendem isso lá sem maiores dificuldades, tá? Isso aqui, a gente vê como é que já aparece lá. Todo projeto feito por que cargas d'água, o menu, talvez seja a orientação, vou botar aqui horizontal. E mostra também que às vezes o programador ele é falível, tá? Vou salvar isso aqui. Tem uma forma interessante também da gente e o que está sendo desenvolvido, que é aqui da ferramenta, acabei me explicando para vocês, daqui da tela do Maker, você pode dar um F9, se fosse uma compilação tradicional, e carrega o formulário já imediatamente aqui. De produto, fornecedor, de cadastro de cliente. Vamos começar aqui de baixo para cima. Ela pode ser uma imagem de um arquivo que está localizado no meu computador ou da webcam. Obviamente eu não tenho o plugin instalado aqui, ele não vai funcionar, teria que ser de um arquivo. Quando a gente coloca o número, ele já preenche a máscara de forma automatizada. Ele já bota de forma automatizada. Se a gente colocar um CPF inválido aqui, ó, vocês vão notar que ele já valida de forma automática, porque a gente botou lá no Maker que a propriedade desse campo é CPF, e aí ele já faz essa validação de forma automática. Aqui ele vai passar, tá? Então, cadastrei aqui o cliente Magno. Fornecedor da mesma forma, vou cadastrar aqui a software, fone qualquer, botar um CNPJ inválido, ele não vai permitir. Eu não sei nenhum CNPJ de cabeça, eu vou pedir desculpa a vocês. Se alguém souber um CNPJ aí, pode passar pelo bate-papo que a gente bota aqui. O produto é o Maker. IDE de desenvolvimento. Software. De maneira muito rápida, a gente criou aqui. Que eu estou com o Maker aberto, tá, gente? Isso aqui é o código fonte, eu arrasto os componentes para um lado, para o outro, defino propriedades, eventos, dados para mim. A gente já tem a aplicação funcionando aqui no navegador. Vocês, logou. Preciso botar a senha correta, né? Porque a ferramenta, obviamente, ela valida a senha. Funcional, ok? Esse primeiro momento aqui, eu abro um espaço vocês tirarem dúvidas. Então, eu vou habilitar o eu vou pedir paciência, eu vou demorar uns 2 minutos para habilitar o bate-papo de todo mundo. E aí vocês já podem tirar as primeiras dúvidas de vocês nesse momento, ok? Então, estou começando aqui agora a permitir. E vocês já podem começar a tirar a partir de agora. Esse é o da nossa apresentação. Habilitando de um. Perfeito. O bate-papo de vocês está habilitado. Qualquer dúvida que vocês tenham, esse é o momento agora. O Newton já inicia uma pergunta aqui. Na máscara do campo, eu consigo definir minha máscara, exemplo, mudar a máscara de telefone? Com certeza.
A máscara, Newton, é um parâmetro que ele é criado. O Maker já traz um conjunto de máscaras pronto, obviamente, para facilitar a vida do desenvolvedor, mas você também consegue, obviamente, desenvolver as suas máscaras sem problema algum. A ferramenta ela permite isso sem dificuldade nenhuma. Ok? Aqui. Então, a primeira pergunta do Newton já está esclarecida. O Oscar tem uma pergunta. Se eu tenho um banco de dados no uso do cliente, disponibiliza uma nova versão da aplicação para ele com alterações no campo de uma tela. O Maker modifica automaticamente o banco dele? A gente está falando aqui agora de um mecanismo de atualização automática. Por exemplo, você tem uma versão 1 do seu sistema, que tem somente formulário de cliente, pessoa, cliente, fornecedor e produto, e na versão 2 você já bota uma tela de venda. Sua pergunta é se o Maker já cria sozinho isso automaticamente para você. O Maker ele faz esse mecanismo de criação automática num ambiente de desenvolvimento. Quando você parte para a produção, obviamente você tem que implementar um mecanismo de atualização automática que prevê scripts de banco de dados, conversão de dados quando precisa converter de um lado para o outro. Então, assim, esse mecanismo de atualização automática, você pode, inclusive, construí-lo em Maker. Nós temos diversos clientes que já construíram seus mecanismos de atualização automática, o Live Update, com o Maker. O Maker permite fazer isso, mas ele não traz um Live Update nativo. A gente entende que isso foge do escopo da ferramenta. A ferramenta é um IDE para desenvolvimento de aplicações. Então, ela vai permitir você fazer o que você quiser, inclusive um Live Update. Uma terceira pergunta, Marcos. Ele me pergunta se consegue desenvolver aplicações para web e desktop. As aplicações feitas em Maker, Marcos, são aplicações que funcionam em duas arquiteturas bem definidas. Arquitetura web e arquitetura mobile. E sempre me questionam, eu preciso fazer uma aplicação desktop. Como é que funciona isso? Você pode criar sua aplicação web sem problema nenhum e instalar a aplicação na máquina, no servidor daquela empresa que você vai instalar. Por exemplo, eu estou utilizando o Maker aqui na minha máquina, apesar de ser uma aplicação web, mas é tudo local. O servidor de aplicações web está na minha máquina, que é o Tomcat, extremamente leve, não consome muito recurso da máquina. O banco de dados está na minha máquina e o navegador também está na minha máquina. As três camadas da aplicação web estão representadas aqui na minha máquina. Então, isso substitui de forma muito clara a possibilidade a necessidade de escrever a aplicação web. Pergunta do Marcos aí. Vamos por partes aí, viu, gente? Então, tem várias perguntas. Por partes. Cadê? Oscar já foi respondida, do Marcos também. Taquete, acho que o nome é esse. Posso criar pastas para organizar projetos dentro de pastas do sistema do Maker? Dados primeiro, depois vincular um formulário, por exemplo, tabela pessoa. Marcos, tudo isso que você está falando para poder organizar os projetos é possível sim. Tá? O Maker, inclusive, ele trabalha dessa forma. No momento que você vai criando seus projetos, ele isola cada projeto, inclusive, se você quiser, isolando o banco de dados. Se você não quiser, você pode ter vários projetos num banco único. Mas a ferramenta ela permite sim isso aí, inclusive é o conceito da ferramenta, é essa organização. Ok? Então, é possível utilizar telas de auxílio, tipo F10 para gravar, F11 novo? Com certeza, Marcos. Deixa eu só executar a ferramenta aqui, para você poder ter ideia disso. A gente abre aqui, ó. Incluir pode ser Ctrl Insert ou Ctrl I. Inclusive tem um label aqui, ó. Excluir pode ser Ctrl Delete ou Ctrl D. Então a ferramenta ela já traz nativamente essas teclas de atalho. E se você quiser, você pode implementar também suas teclas de atalho, obviamente usando a segunda parte da nossa apresentação, onde a gente vai falar da captura de eventos, onde você captura eventos e executa regras de negócio. Ok? Aqui. O mecanismo de atualização automática do banco é simples de ser realizado, isso é fundamental para o objetivo dessa ferramenta. O mecanismo de atualização automática é simples sim, Marcos. Por exemplo, imagine que você criou na versão 1 do seu sistema, Marcos não, Oscar, desculpa. Na versão 1 do seu sistema, você tem uma tabela com 4 campos. Na versão 2, você tem uma tabela com 5 campos. Então, obviamente, você vai ter que ter um script de atualização daquele banco, que toda vez que for atualizar a versão do sistema, ele executa um script que faz um alter table criando uma coluna. Então, assim, os mecanismos de atualização, eles são simples de ser feitos. Você só precisa mapear que atualização, que regras precisam ser executadas para você implementar a atualização. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na segunda parte da apresentação, quando a gente concluir essa primeira parte,
a gente mostra a segunda parte, que são as regras de negócio. Você vai notar que escrever regra de negócio no Maker é muito fácil. Então, os mecanismos de atualização automática seriam facilmente implementados com essa ferramenta, ok? Nota fiscal eletrônica ele consegue desenvolver com ferramenta? Claro que sim. Nós temos diversos clientes que têm aplicativos comerciais com nota fiscal eletrônica, ok? Diversos clientes. Existem inclusive empresas que comercializam APIs em Maker de nota fiscal. Existe um ecossistema de Maker, um grupo de usuários de Maker com muitos programadores, mais de 10 mil programadores no Brasil inteiro. E existe um ecossistema que troca código, comercializa código, inclusive nota fiscal eletrônica é um dos temas mais falados, é um dos temas que é mais compartilhado, que é mais debatido, porque é algo muito atual do Brasil. Então, com certeza, sim, você vai notar no Maker que existe uma função, quando a gente for falar dos algoritmos, existe uma função chamada chamar o web service, e nota fiscal eletrônica basicamente é executar o web service e tratar arquivos XML. Vocês vão notar também que existe uma biblioteca para cuidar de arquivos XML em Maker. Alguma dúvida em relação ao que foi apresentado aqui, para que a gente possa começar a segunda parte. E a segunda parte a gente vai falar de novas funcionalidades, vocês vão ter uma noção melhor da ferramenta. Vou prosseguir, ok? Vou pedir a vocês aquele mesmo esquema da primeira parte. Não vamos perguntar agora, vamos anotar as dúvidas. Eu faço a segunda parte da mesma forma que a gente fez a primeira. Aí eu abro um espaço, vocês tiram todas as dúvidas. A gente está aqui para poder fazer isso, ok? Perfeito. Vou minimizar aqui a tela do bate-papo. Vocês não estão vendo aí, mas a minha tela do bate-papo está aberta aqui com todas as mensagens. Então eu vou minimizar a minha tela do bate-papo e vou avançar aqui com uma apresentação. A segunda parte da apresentação é simples também. Imaginem vocês que eu dei um exemplo aqui, a gente criando um sistema do zero, ou seja, não tinha banco, não tinha tabela, não tinha nada. Mas eu sei que a realidade de vocês não é essa. Normalmente vocês têm sistemas que já têm tabelas, já têm campos nas tabelas, já têm registros nas tabelas. E eu vou demonstrar exatamente isso para vocês aqui. Eu vou construir duas tabelas aqui direto no banco de dados e vou mostrar como é que o Maker iria implementar as telas de cadastros e regras de negócio com tabelas que já estão prontas no banco de dados. Vou fazer isso aqui de forma muito simples e seguindo a mesma lógica da nossa apresentação, que é um sistema de vendas. Vou fazer isso aqui utilizando, para a gente criar aqui uma tabela de vendas e uma tabela de item da venda, que seriam os produtos dessa venda. Então, vou organizar isso aqui. Aqui a tabela de venda. Então, eu vou criar uma tabela. Essa tabela seria o SFW underline venda. Aí você vai me perguntar, Magno, não preciso usar esse padrão de nomenclatura? Não, você não precisa usar esse padrão de nomenclatura. Eu uso para poder me organizar. Para eu saber que essa tabela do sistema software venda. Mas você pode usar o padrão que você quiser, para botar o nome que você quiser na tabela. Eu uso para poder me organizar, ok? Minha tabela de venda vai ter um campo que seria o ID da venda. Então, vou botar aqui ID, dizendo, vamos seguir o mesmo padrão. Vem ID, que eu uso a sigla com os 3 primeiros nomes da tabela, depois o nome do campo. Então, SFW vem ID. Isso aqui vai ser um campo do tipo inteiro. Eu vou ter o SFW data. Toda venda ela tem um código, ela tem uma data que foi feita. Eu vou dizer que esse campo aqui é do tipo date time. E vou botar aqui um SFW. A venda ela é feita para um cliente. Então, isso aqui é um campo do tipo inteiro, beleza? Vou dizer que esse campo é a primary key, então é a chave primária. Vou dizer que ele é identity, para que o próprio banco calcule a chave primária, eu não preciso me preocupar fazendo isso, por isso que eu gosto muito do Postgres, do SQL Server, que a gente não se preocupa com o campo autoincremento, ele já faz sozinho. Deixa eu salvar isso aqui, para que a gente não tenha nenhum problema. E vou criar aqui também uma foreign key, que vai relacionar o cliente com a venda. Simplesmente arrasto. E nós temos a foreign key criada. Então, perceba que o nosso sistema só tinha fornecedor e produto e agora ele passa a ter de venda, ok? Vou criar também ela que seria a tabela de item da venda. Então, aqui eu vou colocar item. Essa tabela seria composta por alguns campos.
Então, o primeiro campo dela seria W, ID, que seria o código da venda. W, ID, que é um campo do tipo inteiro também, que nada mais é do que o produto da venda. E aqui eu vou ter os campos da própria tabela de itens de venda, que seria, por exemplo, numeric, precisão 2, aqui para facilitar a minha vida. FW. A gente também vai precisar ter um valor unitário, né? Se eu estou vendendo, eu vou vender alguma coisa que vai ter um valor unitário. Também vai ser numeric 18, precisão 2. E aqui eu o campo de valor total. A persistência do campo de valor total ela é questionável. Tem gente que gosta de persistir, tem gente que não gosta. Eu gosto de persistir para a gente poder fazer uma regra de negócio. Lá para frente, a gente vai fazer um algoritmo que já calcula isso aqui de forma automática, até para poder ser mais didática a apresentação. A gente sabe que os engenheiros de software aí têm opiniões divergentes nesse ponto. Os campos juntos aqui formam a chave primária da minha tabela. Vou ter relacionamento aqui. A venda. Esse outro relacionamento aqui. Código do produto com código do produto. Tá? E obviamente o SQL Server vai me dar uma mensagem de erro aqui. Ver o que isso é. Uma propriedade aqui, gente. Eu peço desculpas a vocês aí. Eu formatei minha máquina, instalei o SQL Server de novo e não configurei 100%. Isso é normal. Existe uma propriedade aqui que vai permitir fazer isso. E obviamente eu não me lembro qual é o nome da propriedade. Eu vou ter que procurar aqui. Se alguém souber de cabeça pode me ajudar. Eu agradeço. Vou tentar me lembrar aqui qual é a propriedade da, da alteração aí. Tabela e criar a tabela de novo. Geral, geral, memória também não é. Security. Actions. Eu realmente não faço nem ideia de que propriedade seja essa. Eu me lembro que eu já tive esse problema um tempão atrás, alterando uma propriedade do banco. Mas eu realmente não me lembro. Verdade. File Groups, Options. Data que realmente não. Realmente não me lembro. Para vocês aí, como não me lembrar disso. Deixa eu ver se alguém lembrou aqui. Bom, ninguém também se lembra. Talvez ninguém tenha passado por isso. O grande problema aqui é que eu estou tentando criar duas chaves estrangeiras com tabelas que já existem e têm registros. Por um mecanismo de segurança do banco, ele vem setado por padrão de não permitir isso. Então, eu tenho uma propriedade aqui que eu realmente não me lembro. Peço desculpas a você. Realmente não me lembro.
Tem uma propriedade aqui que ela permite esse ação. Vou deletar aqui que se diz a funcionamento, vou tentar salvar. Acho que mesmo fazendo isso ele não está passando. Event save shade. Save shade. Interessante que ele dá a mensagem aqui. Como corrigir coisas que só Microsoft faz para você. Que só a Microsoft faz para você. Eu precisaria de mais de tempo para poder saber o que é isso aqui. O que é interessante de tudo é que eu estou tentando cancelar agora a ação que eu fiz e não estou conseguindo. Porque ele conseguiu salvar. O Maker, gente. Feitas as alterações aqui, eu vendo essa alteração do banco de dados, eu vou procurar qual é a propriedade e mando depois por e-mail de cada um de vocês para a propriedade. Mas feitas as alterações e criando a chave estrangeira aqui, lista de tabelas é uma operação muito simples. F5 do Maker ele já identifica todas as tabelas. E tem um item aqui que é muito interessante, que é um item chamado dicionário de dados. É um utilitário. Perceba que o Maker tem diversas funcionalidades que a gente não fala nessa apresentação, tá? Então aqui existe um utilitário que você pode atualizar o dicionário de dados da ferramenta. Acho que Lúcio Fernandes quer falar alguma coisa aqui. Pode ficar à vontade, Lúcio. Continuo nas colunas de PK. Lúcio, porque se é chave primária não tem como permitir null. Uma vez que eu crio aqui, a não ser que eu remova a questão de ser primary key. Aí eu posso colocar nulo. Vamos ver se eu consigo enganar aqui o banco. Crio a chave. Criar aqui de novo. Salvo. Eu te falar agora que isso aqui é primary key. Rapaz, se funcionar. Não, ele não deixa. Na verdade, existe uma propriedade. Eu já passei por esse problema antes, viu, gente? Isso aqui não é a primeira vez que acontece comigo, não. O problema é que eu formatei a máquina. Já expliquei para vocês. Eu formatei a máquina. E sempre que você formata, uma configuração fica sem fazer. E aconteceu isso comigo agora. Mas ele não está permitindo. Não tem problema, não. A gente vai apresentar dessa forma. Depois eu descubro o que é e explico para vocês. Mas vamos lá. Eu estava dizendo para vocês o dicionário de dados. Então, tem um utilitário que é o dicionário de dados. O dicionário de dados nada mais é do que um repositório que lê todas as tabelas do seu sistema e você vai poder tratar apelidos de cada campo. Então aqui você tem, por exemplo, a tabela venda. Então você tem um campo aqui SFW CLI identificador. Eu vou dizer que isso aqui é o código. Isso aqui para facilitar a nossa vida, obviamente. No momento em que a gente for criar relatórios, for criar formulários, a ferramenta ela vai permitir esse tipo de ok? Então você tem o código cliente. Você tem o cliente, a data e o código da venda. Tabela nova, o interessante é fazer o dicionário de dados. Isso não é obrigado. Eu faço para facilitar a minha vida, mas isso não é obrigado. Se a gente for também produto, ó, perceba que já está pronto. Item da venda, aí eu preciso melhorar. Então eu vou ter aqui quantidade, o valor unitário, produto e venda. A gente é muito simples. A gente vai criar
o formulário de vendas. Então, vou criar aqui, ó, novo formulário de venda. Perceba que antigamente eu não dizia qual era a fonte de dados, né? Eu criava um formulário do zero, porque a tabela não existia. Agora que a tabela existe, você vem aqui, ele já traz os campos para você. Se você quiser mexer na consulta, você pode ficar à vontade. Pode ser de forma visual ou utilizando SQL, não tem limitação nenhuma. Eu vou dar OK, a ferramenta vai lá no banco, lê que existem 3 campos e já traz para mim aqui um formulário com os 3 campos, o código da venda, a data e o cliente. Perceba que o cliente ele já trouxe uma foreign key, identificou que existe lá, fazendo a leitura do campo CLID e CLINOME. Essas operações de forma automática. Isso que eu acho muito interessante no Maker, porque facilita a vida do programador. Ele já identificou que existe um foreign key lá e já trouxe para mim de forma automática. Aí vocês perguntam, mas se eu não quisesse listar o nome, se eu quisesse listar um outro campo do cliente, ou quisesse fazer uma concatenação do nome com sobrenome, por exemplo, não tem problema nenhum. Você pode alterar aqui essa consulta. Duas colunas, o campo-chave e o campo-nome. Esse nome aqui pode ser um campo calculado, um append que você faça no SQL, o que você quiser. Ele já salvou minha tela de venda, mas a minha tela de venda precisa ter os itens da venda. Então, eu vou colocar uma grade aqui, para que a gente represente os itens da venda. Dela é o item da venda. Opa, não existe item da venda. Então, como é que a gente vai fazer isso? Dá um duplo clique na grade, ele abre o prompt para criar um formulário novo. Vou criar aqui o item. Pegando da tabela item da venda, ele já traz aqui para mim, é que se diz o que vai aparecer. Um OK, ele já criou para mim o formulário. Então, obviamente, nessa grade aqui, eu não vou querer que tenha um código da venda. É o produto. Esperando aqui. Vou querer que tenha quantidade, valor unitário e valor total. De maneira que quantidade e valor total sejam campos do tipo valor. Ele já vai colocar uma máscara para mim. Vocês vão se recordar que eu excluí o componente de código da venda da tela e ele vai me perguntar se eu quero excluir o código da venda aqui da tabela. Eu vou ignorar porque eu não quero excluir. Ele já construiu para mim esse formulário e a grade já está pronta. Eu vou só redimensionar aqui para que dê mais conforto, para que a gente enxergue. Os parâmetros que ligam o formulário master com o formulário detalhe, ou seja, o código da venda é igual ao código da venda do item, e aqui eu já tenho pronto a minha tela. Para poder enxergar isso, o que eu faço? Ao componente do menu, vou trabalhar com o meu menu aqui agora para colocar a venda estrutura. Vou criar um novo submenu, chamar de venda, vou salvar venda aqui para dentro. Vou dar um OK. Tá salvando aqui, tá, gente? O formulário. Eu já tenho minha tela de venda pronta para vender. Então, eu vou vender aqui na data de hoje. De 1, valor unitário 1, valor total 1. Gravo e gravo mais. Perceba que minha tela de venda está pronta. Ok? Pessoal, eu vou fazer uma pausa rápida agora que eu estou sentindo aqui que tem algumas pessoas com dúvida. O Newton também tem dúvida. E após tirar a dúvida do Newton, a gente vai seguir, porque eu já vou falar de regras de negócio. Newton, eu tenho uma dúvida aqui. Como eu mudo a posição do item do menu, é só arrastar? Sim, Newton, somente arrastar. Vou demonstrar para você aqui agora. Você vem aqui na propriedade estrutura do menu, cadastro aqui para cima. Ó. Então agora eu vou ter cadastro, depois venda. Salvei aqui, se eu der um F9,
Cadastro, depois venda. Antes estava invertido. Venda, cadastro. Cadastro, depois venda. Ok? Pessoal, então veja bem. Para se construir formulários no Maker, tem dois caminhos. Um caminho é você não ter o banco de dados, não ter tabela, não ter nada. Ou seja, você começar um projeto do zero. Já mostrei para vocês. O Maker cria as tabelas de forma automática, cria os relacionamentos. O outro caminho é você ter as tabelas, ter o banco de dados, e o Maker simplesmente lê essas tabelas e lhe ajuda a construir os formulários. Marcos me pergunta, só por curiosidade, você sabe qual a linguagem de desenvolvimento esse sistema utiliza? O Maker ele é feito em diversas linguagens de programação. Existem basicamente dois grandes produtos no Maker. Um produto é o IDE de desenvolvimento, que é o que você está vendo aqui, onde a gente tem essa tela de construir formulários, construir regras de negócio. Essa tela, esse mecanismo aqui é feito em Delphi. Outro grande grupo é o WebRun, que é o servidor de aplicações do Maker, que lhe permite rodar a aplicação aqui no navegador. Esse aqui você tem ele escrito em Java e .NET. E o mobile já é outra tecnologia que vai permitir também ler tudo que foi escrito em Maker e rodar na arquitetura mobile. Então, o Maker não é uma ferramenta feita com uma linguagem, com uma tecnologia só. O Maker é um pool de tecnologias que são utilizadas para poder compatibilidade com o navegador. Com qualquer navegador. A maioria dos navegadores de mercado, nas últimas versões, são suportados pela ferramenta. Eu confesso para você que eu não sei de cabeça todas as versões. Mas os principais navegadores são suportados. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera. As versões de cada navegador eu não sei de cabeça, porque cada vez que sai uma release nova do WebRun, essas versões são atualizadas. Mas aqui, por exemplo, eu estou usando o Google Chrome na última versão e não tenho problema nenhum de compatibilidade. Ok? Eu vou seguir aqui agora, então, para a gente avançar a nossa apresentação com a segunda parte, para que a gente não tome muito tempo de vocês, que é regras de negócio. Tudo que eu expliquei aqui está muito claro, está muito óbvio, mas não fiz nenhuma regra ainda, só fiz formulários. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, uma regra interessante na nossa tela de venda. Vocês devem ter notado que o cara digita a quantidade, digita o valor unitário e o valor total não é calculado de forma automática. Então, se o cara quiser botar qualquer valor lá, vocês terem noção do que eu estou falando. Vou entrar aqui em modo projeto, o menu. Se a gente entrar aqui na tela de venda, aqui esse maker, só para poder ilustrar o que eu estou falando. Tem quantidade 44, valor unitário 33 e o valor total eu posso botar 1 se eu quiser. Obviamente isso não deve ser permitido, é necessário que se escreva uma regra de negócio para controlar esse tipo de atividade. Então a gente vai fazer isso aqui agora, um algoritmo que se implementa esse cálculo de forma automática. Como é que se faz isso? Vou explicar para vocês. O Maker ele tem um conceito de orientação a eventos. Aquele conceito de evento que a gente tem, que a gente já aprendeu há muito tempo atrás em diversas tecnologias de linguagem de programação, o Maker implementa exatamente o mesmo evento. São eventos de formulários. Por exemplo, a gente está aqui com esse formulário item. Antes de deletar, eu posso executar uma regra de negócio. Antes de alterar, antes de inserir, ao clicar na aba, ao entrar, ao navegar, ao pressionar uma tecla, diversos eventos. Eu tenho eventos também de componentes. Por exemplo, ao clicar nesse componente, ao entrar no componente, ao modificar no componente, ao preencher lista do componente, ok? E tenho eventos de sistemas também. Então, ao autenticar no sistema, ao entrar no sistema, ao mudar a senha, ao sair, ao verificar serial. Então, assim, o Maker ele é orientado a eventos. Toda vez que executado, você pode executar uma regra de negócio que você vai criar. Então, você não precisa se preocupar com a captura do evento, você só vai se preocupar com o que vai ser executado após o evento ou antes do evento ser executado. Então, aqui seria interessante o seguinte. Do componente valor unitário, eu calculo o valor total. Então, eu boto lá minha quantidade, boto o valor unitário, quando eu saio do valor unitário, ele calcula o valor total e já preenche esse componente para mim de forma automática. Então, a gente vai fazer isso aqui para vocês. Eu vou explicar como é que isso funciona. Executar uma regra. O componente. Eu vou criar um fluxo novo. O fluxograma, gente, nada mais é do que um algoritmo, uma função que recebe parâmetros de entrada. Eu vou dizer aqui a lista de parâmetros que ele vai receber. Eu executo um processamento aqui, que é o meu código,
e eu termino o meu fluxo ou retornando alguma coisa ou não retornando nada. Então, isso aqui é exatamente o mesmo conceito que a gente tem de algoritmo. Vai entrar variáveis, eu vou poder definir variáveis aqui internas, sem problema nenhum, quantas eu quiser. Vou terminar, ou retornando alguma coisa ou não. Então, o nosso fluxo que calcula o valor total, o interessante é que ele entre com a quantidade como parâmetro. Isso aqui vai ser do tipo número. E também é do tipo número. Ok? Eu vou criar uma variável aqui chamada valor total. Chamada valor. Isso aqui é do tipo número. Aqui meu fluxo tem 2 parâmetros e uma variável. Todos do tipo número. O processamento aqui. Então, clicando com o botão direito nessa área do fluxo aqui, ele vai lhe dar uma paleta de opções. Então, você tem comentário, você tem subfluxo, que é você chamar um outro fluxo, você tem condicional, que é um if ou um laço, tanto faz, daqui a pouco eu explico para vocês. Você tem um conjunto de componentes aqui. A gente vai chamar um processamento. Esse processamento ele vai setar total. O que é isso aqui? E a variável valor total, multiplicação. Perceba que o Maker tem diversas funções. Eu estou fazendo rápido aqui de propósito. Mas a gente tem aqui diversas funções, diversas categorias. Applet, arquivo, árvore, banco de dados, biometria, componente. Ok? Diversos. XML, o pessoal que perguntou nota fiscal eletrônica é aqui. Entendeu? Então você tem diversas funções. Eu vou chamar uma muito simples. Uma função chamada multiplicação. Recebe 2 parâmetros e retorna a multiplicação. Vai ser a quantidade. Aqui vai ser valor unitário. Só recapitulando, eu vou atribuir à variável valor total a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Aí você vai me perguntar, Magno, se eu não souber o que multiplicação faz, como é que eu vou adivinhar isso? Toda função do Maker ela é comentada. Você clicou nela aqui, ó, aparece aqui o comentário dizendo o que essa função faz. Ela retorna a multiplicação dos campos passados por parâmetro. Ok? Então não tem como a pessoa errar. E esse primeiro processamento aqui, ele vai setar o valor total. O novo processamento, o processamento que altera, ou seja, depois que o valor total existe, eu preciso lá na tela alterar o valor do componente, senão não vai surtir efeito. E aí eu vou terminar o meu fluxo. Como é que eu faço essa alteração do componente na tela? Do mesmo jeito, eu vou chamar uma função pronta que é valor do componente. Você começa a digitar aqui, ele já traz os campos. Então, alterar o valor do componente. Essa função recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o formulário onde está o componente que você quer alterar. O segundo parâmetro é o novo componente. O terceiro parâmetro é o novo valor que ele vai assumir. É o formulário item. O componente é o componente valor total. E esse valor aqui é o valor que eu carreguei lá atrás. Então, eu carreguei a variável num processamento anterior. Nesse aqui, eu altero o valor do componente e aqui eu termino. Ok? Salvo o fluxo, vou chamar aqui, ó, carrega valor. Eu escolho a camada onde ele vai ser executado. Isso aqui é muito interessante também. Ele pode ser executado na camada banco de dados, cliente ou servidor. Eu vou deixar servidor de propósito, mas eu poderia ser cliente também. Ele pode ser executado na camada JavaScript. Na camada banco de dados, não tem como, porque ele não existe função em banco de dados para poder alterar o valor de um componente na tela, lá no navegador. Então, o interessante é que a ferramenta ela permite essa flexibilidade. Eu vou salvar aqui. Cada função ela tem a compatibilidade com a camada que você está escrevendo. Então, por exemplo, dentro da categoria formulário, eu tenho diversas funções. Mas existem funções aqui que aparecem em vermelho, dizendo que essa função ela não é compatível com a camada que eu estou escrevendo.
Então perceba que eu não preciso saber programar em Java nem JavaScript, mas eu escrevi um algoritmo aqui agora que vai ser executado na camada servidor. E no caso específico aqui da minha máquina, eu estou utilizando o Tomcat. A aplicação é criada em Java. Passo o parâmetro para ele aqui, quantidade. Formulário. O que é interessante é que aparece uma bolinha vermelha aqui ó, no campo, dizendo que tem um evento associado a ele. Veio. Formulário, salvar tudo. E aqui, fechar aqui essa tela do navegador para a gente... Projeto, a minha tela de venda, eu vou recarregá-la. Teste. Maker. 3. Valor total 1.056. Ele já fez a conta sozinho. Não é nada. Interessante também é que você perceba que eu não preciso republicar a aplicação toda, não preciso parar o Tomcat, criar um novo deploy, nada disso. Eu simplesmente dou um atualizar naquele formulário e a regra de negócio já está funcionando. Obviamente, eu criei uma regra muito simples e a gente poderia criar regras muito mais complexas, até porque existem componentes aqui que me permitam fazer isso. Esse aqui, carrega valor total. Mas você poderia ter um laço, por exemplo. Vou explicar aqui para vocês como é que seria um laço. Ter uma decisão, por exemplo, alguma condição for atendida. Migração de dados. Aí você carrega uma tabela aqui e aí vai perguntar, existem registros na tabela? Se existir registro na tabela, você pode inserir isso num banco de dados, passar para o próximo registro, e de novo se tem registro na tela. Nota que aparece um círculo aqui indicando que isso é um loop. Ele é a condição não do fluxograma. Perceba que o fluxo aqui, deixa eu só puxar isso aqui para baixo para facilitar a nossa vida. Loop e eu termino. Então vocês notem que é muito fácil escrever algoritmo. Obviamente isso aqui eu já expliquei. Isso aqui não é um treinamento. Estou explicando para vocês como é que funciona, mas obviamente vocês têm que ter o conceito. Se vocês perceberem, a nota desse meu algoritmo é 0. A ferramenta dá a nota do algoritmo. Por que essa nota é 0? Ele identifica aqui ó, que existem objetos desalinhados, objetos sem descrição e objetos sem expressão definida. Que foram criados aqui, eles estão atrapalhando o meu fluxograma, está me dando a nota 0. Se a gente deixasse do jeito que estava, nosso fluxograma, alinhadinho, bonitinho, fácil de identificar o que cada funcionalidade faz, perceba que a nota agora é 10. Ok? Aqui eu vou abrir mais um momento para esclarecimento de dúvidas, que é exatamente dúvidas a respeito dessa parte da apresentação, que é de se escrever algoritmos. Alguém tem algum questionamento a respeito disso? O momento é esse aqui de perguntar. Os formulários da forma que eu já expliquei. Processa as informações através dos algoritmos, que são fluxogramas. Esses fluxogramas podem ser executados através de eventos. Tem uma dúvida aqui se é possível as teclas de Tab e Enter para navegar entre os campos. Com certeza. Isso aqui você não precisa nem implementar. A ferramenta já traz pronto. Tabulei, descrição, tabulei, fornecedor. Da mesma forma, Enter. Estou dando Enter aqui. Infelizmente, você não vai poder ver o que eu estou escrevendo, mas o que eu estou digitando, mas é um Enter. Então, tanto faz ser Tab ou Enter, ok? Hilton, no fluxo, quando você falou em um loop, o programa é usado while ou for. Existe a diferença do while e do for, que é exatamente o momento da comparação, né? O while, ele pergunta primeiro, enquanto tal condição for satisfeita, execute tal coisa. O for não, o for é de tal momento a tal momento, faça isso. O que a gente usa é o while, né? Enquanto você tiver uma condição satisfeita, implemente tal coisa. Aí você vai perguntar, tá, e como é que eu faço um for? Todo for, Newton, pode ser executado dentro de um while. Então, por exemplo, enquanto 1 for menor do que 3, faça tal coisa.
implementa seu código e incrementa lá dentro do laço esse contador. Então, contador recebe contador mais um. Contador recebe contador mais um. Se não ficou claro o laço, você que vai me dizer. Se não ficou claro, eu posso fazer um laço de contador aqui, mostrando para você como é que seria. Mas, no caso, respondendo a sua pergunta de forma clara, seria o while, porque a gente verifica uma condição dentro do if, ali, né? Dentro do condicional. Né? Se aquela condição for aceita, ele entra no laço. Se não for aceita, ele sai. Alguma dúvida aí, gente? Na verdade, existe, Newton. É porque é o que eu expliquei. O for ele pode ser implementado com while. Eu vou explicar isso aqui para ficar mais claro, para que você não tenha dúvida, tá? Eu vou criar um fluxo novo. Não vou fazer nada aqui. Deixa eu só explicar para vocês aqui. Tem uma variável aqui dentro chamada contador. Contador. É... Menor do que 5. Se o contador for menor do que 5, o que, que ele vai fazer? Aqui na tela. Alerta com valor. Que a gente vai usar uma outra função chamada aguardando OK. Uma função chamada para letras, que é um cast, né? O contador ele é um número, então a gente precisa converter para letras. Vou ter um novo processamento aqui que seria contador. Então aqui contador. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que o contador é a soma dele mesmo. Só corrigir aqui, gente. Eu deixei como letras. O contador recebe a soma do contador mais um. Eu vou ter uma ligação aqui agora que vai verificar de novo se o contador é menor do que 5. Se o contador não for menor do que 5, eu termino o meu fluxo aqui. Eu agora preciso acontece a verificação, né? Se o contador é menor do que 5. Não tô fazendo essa verificação. Então, vou fazer aqui agora. Contador. Sim. Recebo nada como parâmetro, verifico se é menor do que 5. Se for menor do que 5, alerta com valor, incrementa e depois sai. Não faz nada, só para exemplificar aqui para vocês. Vou salvar aqui, vou chamar essa função de contador. Isso aqui também. Eu vou abrir aqui um formulário qualquer para a gente poder chamar isso. Aqui no formulário de cliente meu. Vou fazer uma gambiarra aqui, tá, gente? Eu peço aqui. Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ele vai executar aquela regra. Só para a gente poder ver o que acontece. Aqui. Cadastro do cliente. Então, Ctrl F5. Meu botãozinho aparece. 1, 2, 3, 4. Fui. Beleza? Entendeu, entendeu, Newton? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Isso aí é um laço. É um for. Só que é implementado com uma condição lá dentro. Ok?
Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Taquete tem alguma dúvida aí, ele vai fazer a pergunta. Pessoal aí, o Oscar, o Raimundo, o Marcos, Lúcio. Ninguém tem dúvida? Davidson, Pauline e Karine são da própria software. Davidson, nenhuma. Aqui está perguntando, significa que eu posso criar vários fluxos utilizando vários formulários? Claro. Pode criar vários fluxos, inclusive um fluxo você pode chamar em quantos formulários você quiser. Um fluxo, ele é reutilizável. Então, você pode, inclusive, compartilhar fluxos entre sistemas. Você pode transformar um fluxo em um web service. É porque é muito pouco tempo para a gente falar de todo o poder da ferramenta, mas tem uma propriedade do fluxo aqui, aquele fluxo contador. Clicar com o botão direito e colocar que ele permitir acesso externo, ele é um web service, você pode chamar de qualquer sistema. Raimundo, que essa atualização de tabelas acontece em qualquer CGBD. Raimundo, qualquer sistema gerenciador de banco de dados homologado para se utilizar o Maker. E aí é a maioria dos bancos de mercado. Você tem Firebird, PostgreSQL, DB2, Microsoft SQL Server, Oracle. Então, a grande maioria dos bancos comerciais que a gente conhece estão homologados para se utilizar o Maker. Os bancos que não estão homologados não significa dizer que não vai funcionar. Significa dizer que a gente não garante o perfeito funcionamento, que possa ter alguma especificidade de implementação. Mas você pode, inclusive, ter banco e você acessando outro banco externo. Aquelas tabelas listadas no início, qualquer banco homologado pelo Maker, que é a maioria desses bancos que eu falei aí. Ok? Outra coisa que é interessante ressaltar também, muito boa sua pergunta, Raimundo. Aquelas tabelas, elas só são utilizadas no momento do desenvolvimento, da implementação. Aquelas tabelas FR só são utilizadas no momento do desenvolvimento, porque a gente, ao invés de armazenar o código-fonte do Maker em um conjunto de arquivos, eu armazeno isso num conjunto de tabelas. Mas depois que eu criei minha aplicação, que eu vou publicar, aquelas tabelas FR não tem necessidade de existir mais, ok? Tem uma dúvida aqui do Taquete que é o seguinte: existe a possibilidade de criar uma aplicação em Firebird, depois apenas alterando a conexão com o banco para outro banco MySQL? Existe, Taquete. Não é dessa forma que você está falando, mas existe. Existe a possibilidade de você exportar o sistema. O sistema, aqui utilizando essa funcionalidade, cria um projeto novo em Firebird e importa o sistema. No momento que você importa o sistema, ele cria as tabelas também de forma automática. Então, para os bancos que são homologados, essa portabilidade é garantida. Ok? Dúvida, gente? Ou eu posso seguir? Acabando a apresentação e a gente abre um espaço final normalmente. Então, Raimundo aqui disse que não tem dúvida, Newton pede para eu seguir, perfeito. Vamos seguir para que a gente conclua e aí eu vou abrir um espaço maior. Essa última parte, gente, é a parte que eu dedico menos tempo, que é a parte de saída de dados, ou seja, a parte de criação de relatórios. Você pode criar relatórios com o Maker utilizando a ferramenta que é o Maker Reports. Você tem aqui a criação de relatórios utilizando o Maker Reports. Nada mais é do que as listagens, gráficos, enfim, informações que você quer exibir para o seu usuário. Eu tenho certeza que vocês devem atualmente utilizar diversas ferramentas de geração de relatório nas empresas de vocês, e o Maker Report é uma ferramenta muito parecida com todas essas que vocês já conhecem. Então, por isso que eu dedico muito pouco tempo. Eu abro a ferramenta, crio um relatório, uma listagem simples, com parâmetro, com filtro, mas no momento do treinamento é que vocês têm, de fato, uma ferramenta. Então, eu vou criar aqui um relatório em branco. Aqui eu tenho uma aba de dados, onde eu vou criar meus datasets, né, minhas consultas. Então, por exemplo, eu vou listar aqui, pela cliente, o nome e o telefone do cara. Suponha que eu queira fazer uma listagem com o nome e com o telefone do cara. Uma listagem muito simples aqui. Aí você tem a aba de cálculo, onde você pode escrever algoritmos a partir de eventos do relatório, de faixas do relatório, então no detalhe do relatório, no rodapé, no cabeçalho, enfim. E você tem a aba de desenho. Sabe a desenho que é a aba que eu costumo trabalhar mais. Então aqui, por exemplo, eu vou clicar nesse componente aqui, ó, que é um componente de texto ligado ao banco. Vai ser o nome.
por exemplo, da minha listagem. Por exemplo, outro campo seria o telefone. Máscara. Então, vou clicar com o botão direito aqui, formato de apresentação, telefone. Vou colocar o rótulo aqui em cima, que é em cima, que seria esse componente aqui. Vou colocar outro rótulo aqui. Seria aqui um polígono para trás, só para poder delimitar aqui registros e as bandas do nosso código. Vou pintar isso aqui de outra cor. Rodapé eu não vou colocar nada. Pressão eu já tenho aí. Um telefone específico. Talvez esse relatório é muito simples. Vou botar aqui clientes. Se você quiser disponibilizar no menu, é muito fácil também. A gente vai lá naquele formulário nosso, que é a tela principal. Três para vocês. Vai criar um menu novo. Relatórios. E aí eu vou arrastar o relatório aqui para dentro. Ele já está aqui. Salvar. E já está aqui. Posso visualizar, inclusive, em PDF esse relatório. Aqui. A primeira carga ela é sempre morosa, tá? Traz componentes do servidor de relatórios para o cache. Ela é mais rápida. Aqui eu estou abrindo de dentro do próprio Maker, tá, gente? Através daquele esquema do F9 que eu já expliquei para vocês. Mas se a gente for ao navegador aqui, ó, relatórios já estão aqui também. Consigo visualizar da mesma forma. Outro cliente lá, cadê? Cadastro do cliente. É. Se for nos relatórios, isso já está aqui. Esse relatório você também consegue visualizar em Excel, HTML, imagem, RTF, texto. A ferramenta ela também permite isso de forma automática. Obviamente, cadê aqui o Maker? Desculpa, gente. Obviamente, gerador de relatórios, o Maker Reports, né? De criação de relatório do Maker. Poderosa. Você tem diversos componentes aqui que eu vou mostrar para vocês. Componente gráfico, componente código de barra, componente código de barra 2D. Então você tem um conjunto de funcionalidade, componente de texto rico, calculado, enfim. Você tem muito mais poder aqui do que esse simples relatório que eu fiz aqui. O filtro era simples também, ó. Na consulta, por exemplo, aqui igual a dois pontos. Então, ok aqui, cadê? Era para eu salvar, era para definir parâmetro. Esse nome, parâmetro. Isso aqui eu vou dizer aqui o nome, caixa de texto e tal. Aqui você define filtros no relatório dessa forma. Okay? Que eu vou salvar. Você já carregou aqui atrás. Carregou atrás, eu não tinha visto. Já aparece o parâmetro aqui, nome.
Então, concluo a apresentação. Obviamente, existem muito mais recursos que não tem como falar numa apresentação rápida, porque a gente tomaria muito tempo de vocês aqui. Mobile, que a gente poderia executar essa aplicação no simulador mobile aqui. Um conjunto de funcionalidades, documentação automática da ferramenta, importação, exportação. Você tem um conjunto de funcionalidades que, infelizmente, não tem como falar agora, que no momento oportuno, treinamento. E a gente tem um treinamento que é disponibilizado para os clientes da ferramenta, ok? Nesse momento eu abro agora para o esclarecimento de dúvidas final da ferramenta. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode ficar à vontade, que esse é o momento da gente esclarecer, ok? Vamos lá ver se o pessoal tem alguma dúvida. O Davidson, Marcos, o Newton, Oscar, Raimundo e o Taquete. Estou aguardando aqui as dúvidas de vocês. Ninguém tem dúvida, gente? Taquete está perguntando aqui se caiu. Não. As pessoas estão me ouvindo aí? Por gentileza, sinalizem se estão me escutando bem. Karine está me ouvindo. Perdeu a conexão, mas a conexão parou, mas voltou. Agora voltou. Lúcio, sim. Perfeito. Gente, vocês perderam alguma coisa da apresentação? Porque o que eu fiz foi abrir um momento agora para esclarecimento de dúvidas. Alguma coisa eu posso repetir sem problema nenhum. Eu concluí a apresentação de relatórios, né, mostrando a listagem, e abri agora um momento para esclarecimento de dúvidas. Aí, se ninguém tiver dúvidas, a gente vai encerrar a apresentação. Que não perdeu nada aqui da apresentação. Deve ter sido uma queda momentânea aí no nosso link, ok? Uma dúvida, algum questionamento? O Marcos pergunta se é possível fazer impressão de etiquetas. É possível sim, Marcos. Quando você cria um relatório, você escolhe inclusive o layout da página. Você tem paisagem, retrato e um dos layouts é a etiqueta. E tem vários tipos de etiqueta que você pode escolher como layout. Ok? O objetivo do gerador de relatório, inclusive, do Baker Report, é fazer a etiquetagem. Né? A gente tem lá de código de barra, código barra 2D, exatamente para facilitar essa implementação. Mais alguma dúvida aí, gente? Não tem dúvida sim, pode ser coisa boa, coisa ruim. Coisa boa, a ferramenta é fantástica, todo mundo entendeu, o apresentador é o melhor apresentador do mundo. Ou coisa ruim é porque ninguém entendeu nada. Eu imagino que vocês tenham entendido tudo. A pergunta é se o usuário final consegue criar seu próprio relatório. Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu tenho alguns sistemas que rodam no mercado e eu desenvolvi, Newton, desculpa, um módulo para que o usuário crie seu relatório. Então, um módulo que o cara digita o SQL ou monta um SQL através de um Query Builder e o resultado daquilo ali é impressão numa tabela ou exportação para um Excel. Eu fiz isso com o Maker, porque assim, dá uma ferramenta de geração de relatório para o usuário final, às vezes é complicado, porque o cara não sabe programar, o cara não entende o evento de detalhe, de rodapé, de cabeçalho. Então, eu já tive esse problema no passado. O Maker, inclusive, tinha um módulo para poder permitir que o usuário final criasse relatório. E eu opto por essa funcionalidade, que é você ter um mecanismo para que o cara monte o SQL dele de uma maneira muito intuitiva, muito simples, para que um leigo, entre aspas, consiga fazer. E, como é que se diz? O Taquete tem uma dúvida aí, que é como funciona a aplicação com periféricos locais da máquina cliente, como uma impressora térmica. Essas possibilidades aí, Taquete. Se essa impressora térmica for uma impressora padrão lá do Windows, se ela está registrada no Windows como impressora, você cria o relatório como um PDF, por exemplo, e esse relatório ele vai ser executado e impresso nessa impressora. Caso isso não aconteça, você pode usar um componente que normalmente os fabricantes de impressoras fornecem, que são DLLs, componente
com plus ou então um applet, tem diversos tipos de componente. Então, você utiliza um componente desse, passando parâmetros para esse componente se encarrega de imprimir. Então, nós temos no mercado cases de sucesso utilizando as duas abordagens. Uma abordagem que a impressora fiscal ou térmica está ligada, é uma impressora padrão da máquina e eu consigo imprimir utilizando o mecanismo padrão, seja, chamando a API do Windows. A gente tem também casos em que não é esse caso, a gente precisa chamar um componente do fabricante, né? Ou um DLL ou um applet. Nos dois casos, é possível utilizar a ferramenta. Aqui, dentro do fluxograma, eu vou abrir para vocês aqui. Você vai ter função já pronta que vai lhe permitir fazer isso. Por exemplo, executar uma DLL, eu acho que é dinâmica. Executar de um objeto com. De um objeto com. Da DLL eu realmente não me lembro, mas tem uma função também que executa DLL. Executar Java, executar JavaScript, tem também com applet. Então você tem várias possibilidades, ok, Taquete? Então térmica, como eu falei, tem essas duas possibilidades. Ou ela é padrão do Windows, você não precisa se preocupar com nada. Se não for, você chama um componente da impressora, que pode ser um applet, um DLL ou um componente com. Ok? Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Não? Visto que ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, o tempo dedicado a essa apresentação, e peço desculpas pela intercorrência com a nossa configuração do banco de dados. Eu realmente não me lembrei de todos os detalhes da configuração. Acredito que todos vocês já tenham passado por isso. Quando você formata uma máquina, você nunca consegue deixá-la da forma que estava antes, de uma maneira rápida, né? Você sempre vai encontrando coisas que vão faltando, então eu peço desculpas por isso, mas eu acho que vocês entenderam, deu tudo certo, a apresentação foi perfeita, né? Vocês estão notando aí que a ferramenta de fato facilita bastante o processo de desenvolvimento de sistemas. Nós desenvolvemos uma aplicação simples, é óbvio, mas desenvolvemos numa velocidade muito grande. Eu tenho certeza que se a gente fosse desenvolver essa aplicação numa outra tecnologia qualquer, nós não teríamos tido a performance e o desempenho que a gente teve utilizando o Maker. E a gente está disponível para tirar qualquer dúvida. A nossa equipe comercial ela vai entrar em contato com vocês para que vocês possam tirar dúvidas, avançar. E com certeza eu tenho plena convicção que em breve vocês farão parte do quadro de clientes aí da Softwell, que são pessoas extremamente satisfeitas e que conseguem produtividade aí, produtividades excelentes utilizando a ferramenta. Então, eu agradeço vocês, desejo uma excelente tarde. Eu vou tirar uma última dúvida aqui do Marcos, se é possível gerar layouts diferentes para cada sistema. Marcos, essa pergunta sua é muito interessante. Lá no começo, quando eu criei os sistemas, eu me esqueci de falar com vocês que você tem um conceito do skin. Você pode ter vários skins. E, se não me engano, esse que a gente criou é o Blue, mas você pode ter Default, Green, Light, Mac, Office, Red. E você pode editar esses skins também, trabalhar com CSS, enfim. A ferramenta ela lhe dá total liberdade para dar a identidade visual do sistema, entendeu? Então obviamente a gente faz de forma muito rápida o default aqui por uma questão de limitação de tempo. Mas você tem a possibilidade de trabalhar de forma muito flexível o layout do sistema sem grandes esforços, né? Inclusive tem um mecanismo que você altera o CSS de forma visual. A gente tem um mecanismo do skin que você consegue trabalhar dessa forma. Skin. Você consegue, o próprio usuário final pode definir
duplicar skin, então é muito fácil de utilizar, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá bom? Muito obrigado e aguardo o contato. Marcos também agradece aqui. Então eu que agradeço vocês, tá, gente? Muito obrigado e foi muito bom fazer essa apresentação para vocês. Qualquer dúvida a gente tá disponível. Tenha uma excelente tarde aí, eu vou encerrar a apresentação, tá ok?